Amém, irmãos? A paz de Cristo, um bom dia. Hoje nós vamos concluir a lição de número 11, que fala sobre Estevão. E eu queria orar com você, amém? Pai, eu quero te agradecer pela nossa vida e pelo teu infinito e grande amor. Pai, seja bendito, que a nossa vida, independente das circunstâncias, seja um instrumento para a tua glória, Senhor. Usa nossas vidas como instrumento para cumprir a tua boa vontade nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és o nosso Deus, fora de Ti não há outro. Tu és o nosso Senhor bendito. Continua, Pai, cuidando de nós. Continua a guardar a nossa casa, a nossa família, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, conclusão da lição de número 11, que vai falar sobre Estevão. No domingo passado, eu me lembro que nós fechamos a lição, ou paramos a lição, falando sobre a idoneidade moral de Estevão, falamos um pouco sobre o conhecimento que ele tinha, o entendimento, né, que Estevão alcançou da obra de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. A nossa vida cristã, ela está apoiada sobre a fé, né, em Cristo Jesus, e para que essa fé ela venha crescer, para que essa fé ela venha a cada dia avançar, nós precisamos conhecer e compreender a obra de Cristo. Sem entendimento na palavra de Deus, sem um entendimento correto e preciso daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus continua a fazer por nós, né, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, o entendimento da palavra, ela traz luz, ela traz clareza. Então, a importância de você ler a palavra de Deus, a importância de você ter um pastor que te ensine, que te oriente nas suas dúvidas, quando você lê um texto, quando você lê um texto bíblico e que você tiver dúvida ou que você não compreendeu, primeiramente você ora ao Senhor, pede ao Espírito Santo, que é o nosso maior professor. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, é aquele que nos faz compreender a palavra, né? Então, é importante você orar quando você estiver lendo a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento. E nós temos esse aparato, né? Além da pessoa bendita do Espírito Santo, você pode chegar até o teu pastor e falar: pastor, eu li esse texto e não entendi. E aí eu tenho certeza que o teu pastor, com entendimento, com amor que Deus colocou no coração dele para te pastorear, ele vai te dar um norte no texto que você leu. Mas é muito importante que você tenha um entendimento da palavra de Deus, porque Jesus disse que a nossa fé, ela poderia ser pequena como um grão de mostarda, né? E você conhece isso, já deve ter ouvido isso muito nas pregações, que o grão de mostarda, ou a semente de mostarda, é uma semente bem pequena, mas que lançada na terra, germinando e brotando, ela se transforma numa grande árvore. Isso Jesus está querendo dizer que a nossa fé, ela progride, a nossa fé, ela sofre um processo de crescimento à medida que nós entendemos a obra de Cristo em nós e através de nós. Então, a importância de você conhecer, né? Paulo usa muito essa expressão nas suas cartas. Paulo usa a expressão fomos iluminados, os olhos do nosso entendimento. Nós fomos iluminados, ou seja, a palavra iluminação é um entendimento gerado pela pessoa bendita do Espírito Santo no teu espírito, onde você compreende quem você era e quem você é hoje após Cristo. Depois
da obra bendita do Espírito Santo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, transformando a tua mente, né? Essa questão da metanoia, essa transformação que houve na sua vida e quem você é hoje no reino de Deus. E você é um súdito do reino de Deus, há um reino e há um rei a quem você adora, né? E há toda uma dinâmica do reino de Deus que é produzida em você e é produzida através de você. Então, quanto mais entendimento você tem do reino de Deus, quanto mais entendimento você tem sobre a obra de Cristo, os efeitos que ela gerou na tua vida, isso vai gerando cada vez mais frutos do Espírito Santo na tua vida, e aí a tua vida e a nossa vida passa a ser um instrumento para a glória de Deus nessa terra. E aí o máximo de pessoas que cruzarem a sua vida será abençoada através do seu abraço, através da solidariedade do teu coração, da disponibilidade do teu coração em ajudar o próximo. Quanto mais entendimento sobre a pessoa bendita de Deus, quanto mais entendimento, quanto mais relacionamento com o Espírito Santo, mais você se desvazia de você, do seu eu, e passa a viver como imitador de Cristo, na humildade, no amor, na solidariedade, de ajudar o próximo. O propósito de nós sermos igrejas nessa terra é sermos imitadores de Cristo e amar o próximo. E levar ao próximo aquilo que nós recebemos através da obra de Cristo. É compartilhar o grande amor de Deus que nos alcançou. E orar ao nosso Deus para que essas pessoas que se relacionam conosco, elas possam provar, assim como eu e você provamos desse infinito amor. Então a nossa oração, o desejo do nosso coração, como igreja, é fazer com que as pessoas que cruzem nosso caminho, as pessoas que se relacionam conosco, elas possam provar do infinito amor de Deus. Amém? Então quero ler na lição aqui, ainda na página 51, lá no finalzinho da página 51, que vai falar pós-apedrejamento, pós-morte de Estevão, houve um acontecimento que era um propósito de Deus, que era a dispersão da igreja, né? A igreja primitiva, quando surge, os apóstolos, eles estão baseados em Jerusalém. Só que o propósito de Deus não era que eles ficassem somente em Jerusalém, mas o propósito de Deus era que eles se espalhassem e evidenciassem esse amor que havia alcançado eles, como eu acabei de falar agora, né? O propósito de Deus era fazer com que a igreja viesse a viver o amor de Deus na sua vida de uma maneira tão intensa e tão poderosa, de modo que as pessoas que convivessem com eles pudessem se interessar, pudessem ser tocadas por esse amor e também compreender o amor de Deus por elas. Então, esse evento acontece pós-morte de Estevão. A igreja ela é dispersa por causa da perseguição, né? Então diz assim, ó, a dispersão da igreja de Jerusalém em consequência da perseguição. O povo hoje se encontra sedento da palavra. Nossa gente precisa aproveitar melhor o tempo lendo e estudando, meditando, enfim, conhecendo melhor o Senhor e os seus planos. Precisamos de gente plena na palavra. O que eu acabei de falar para você agora. O entendimento da palavra de Deus vai fazer você testemunhar em amor. Porque entenda bem, irmãos, quando eu digo da importância de você compreender o propósito de Deus na sua vida, o que Jesus fez
por mim e por você na cruz do pecado, na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre o madeiro. Não é você ter conhecimento para passar conhecimento. Não, nada disso. O Evangelho de Cristo Jesus nos propõe nós vivermos o amor de Deus. E através dessa vivência diária, as pessoas serem influenciadas por esse amor que contagiou a nossa vida. Então, quando nós dizemos que você precisa buscar entendimento e conhecimento da obra de Cristo e da pessoa bendita do Espírito Santo, não é para você pegar ninguém e botar no bolso, se colocando como o sábio, se colocando como o mais entendido. Não, não é nada disso. Não. Hoje nós precisamos de pregadores, não com palavras, mas com atitudes e vivendo o amor de Deus. Então, essa é a grande questão. Passa a sua página aí, e aí vai falar sobre a esperança de Estevão, né? Estevão, mesmo naquele momento de apedrejamento, quando ele está vivendo aquele tempo de dificuldade, de apedrejamento, de morte, de dor, de angústia, Estevão, ele tem uma esperança. Tudo aquilo que está acontecendo com ele, todo aquele alvoroço, aquelas pedras vindo sobre ele, atingindo o seu corpo, machucando ele de maneira terrível. Foi uma morte, irmãos, assim, muito terrível, muito violenta. Mas o que me chama a atenção é que Estevão tinha um foco, Estevão tinha uma esperança. Eu quero ler com você em Atos capítulo 7, a partir do verso 54. Atos 7, 54. Que diz assim, versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara naquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modo que tinham visto, o qual nossos pais, recebendo também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz os profetas. Então Estevão, nesse discurso, né, nessa testificação daquilo que Deus havia feito lá no Antigo Testamento para a cúpula religiosa de Israel, você vê que Estevão está mostrando para eles que há uma esperança maior, que há uma esperança que ela é acima de todas as coisas. Estevão vive aquele momento de dificuldade, Estevão vive essa eminência, porque enquanto ele está discursando, enquanto ele está falando para essa cúpula religiosa de Israel, Estevão provavelmente está olhando, está vendo o movimento da multidão. Então Estevão está próximo a viver um momento de calamidade, um momento de ataque, né? De maneira pessoal, mas Estevão ele está focado naquilo pelo qual ele está fazendo. Estevão está compartilhando tudo aquilo que Deus fez através do entendimento que chegou até ele. Então você vê que o quanto Estevão era focado e o quanto eu e você precisamos desse foco hoje. Tem muita gente que se perde, né? Nós temos uma missão nessa terra como igreja, que é evidenciar o amor de Deus. E às vezes as coisas dessa terra tiram esse foco, rouba de nós esse entendimento. E aí nós nos ocupamos com tantas coisas nessa terra e perdemos o foco. Você vê que Estevão está na iminência de ser apedrejado. Estevão está vendo a multidão sendo incitada contra ele.
Estevão está vendo a multidão pegarem pedras. Estevão conhecia bem a lei. E ele sabia que esse ato de pegarem pedras era para que um indivíduo fosse levado para fora da cidade e fosse cumprido sobre esse indivíduo aquilo que a lei de Moisés dizia, que quando alguém pecasse, essa pessoa era levada até os limites da cidade e era morta apedrejada, né? Então Estevão está vendo toda essa movimentação, mas Estevão ele não sai do foco do sermão que ele está pregando ou do compartilhamento que ele está fazendo com a cúpula religiosa de Israel e com toda aquela multidão que estava ali presente. A questão da esperança e do foco, irmãos. Nós precisamos não perder. Nós precisamos estar focados naquilo pelo qual nós fomos chamados como igreja. Você foi chamado para compartilhar do amor de Deus. Você foi compartilhado para amar. E o quarto ponto aqui desse fechamento da lição fala do amor. O quanto Estevão exalava o amor de Deus, né? No capítulo 7 ainda, no verso 70, verso 60. Eu quero ler do 59. Vamos ler o 59 e o 70, que diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Na minha tradução, na tradução da Bíblia, na minha tradução que eu estou lendo aqui, a Bíblia diz que, essa tradução diz que Estevão adormeceu. E eu estou lendo a revista corrigida. Diz que ele adormeceu. Você vê que a expressão que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele não usa a palavra morte, ele usa a palavra adormecer. Lindo, irmãos, lindo demais esse entendimento de Lucas, de que um servo de Deus, ele não morre, mas ele adormece em Deus. Ele adormece. E aí nós conseguimos perceber na vida de Estevão esse amor, que sendo apedrejado, ele ora a Deus e pede ao Senhor que não impute a esses homens, tanto aqueles que incitaram a multidão, ou seja, tanto para os mandantes do crime e também para os executores. Então Estevão ora para que não fosse imputado a esses homens esse pecado, né? Você vê o quanto a vida de Estevão está exalando o amor de Deus, né? Estevão aprendeu bem quando Jesus ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Então Estevão está ali sendo apedrejado, sendo atingido de maneira violenta pelas pedras. Ele dobra o joelho e ele ora. Estevão, irmãos, com essa atitude nos ensina o quanto nós precisamos amar, o quanto nós, como igreja do século XXI, parece que perdemos essa essência do amor. Hoje nós vemos que nós estamos muito cheios de si, de nós mesmos. E quando nós estamos cheios de si mesmo, nós reivindicamos as nossas razões. Nós queremos reivindicar a razão. Não, eu tenho razão. Não, ela me feriu, ela me traiu. Essa pessoa fez isso ou aquilo comigo e eu quero que ela pague, né? Muitas das vezes nós estamos vivendo o sentimento da lei, porque a lei era assim, olho por olho, dente por dente. Na verdade, o Evangelho da Graça não. O Evangelho da Graça, ele expressa o amor, mesmo quando você é atingido. Então, a proposta do Evangelho não é você ganhar. A proposta do Evangelho é você perder. Quanto mais você perde,
mais você ganha. Parece uma frase incoerente, parece uma frase antagônica que não fecha, parece que essa conta não fecha. Mas no Evangelho de Cristo Jesus, quem foi alcançado pelo amor de Deus, quem entende e vive no reino de Deus, compreende essa verdade. Que no reino de Deus você foi chamado para perder. Perder o quê? Perder a sua razão. Mas pastor, perder a sua razão. Porque a sua razão, muitas das vezes, ela faz com que você exija justiça. E nem sempre, quando você está manifestando o sentimento de querer justiça, você busca a justiça de Deus, você busca a tua justiça. E a justiça do homem é falha, porque a justiça do homem pune os homens aqui na terra. Então, a proposta do Evangelho é você perder. Você perder o seu egoísmo, você perder a sua prepotência, você perder o seu senso de justiça humana. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Então, a proposta do Evangelho é essa. É você diminuir para que Cristo cresça em você e através de você. Você e eu só conseguimos ser imitadores de Cristo se nós morrermos. Então a proposta do Evangelho é você perder, a proposta do Evangelho é você morrer. Se você não morrer, como que o reino de Deus vai se manifestar na tua vida? Se não morrer dentro de você o desejo de justiça humana, sabe? O desejo do orgulho, o desejo de se impor, né? Nas suas ideias, na sua razão. Não pode, o reino de Deus não pode se manifestar em você e através de você. Porque, torno a dizer, a proposta do Evangelho é nós morrermos nesses sentimentos humanos que contrasta com aquilo que Cristo nos ensinou. Então Estevão nos ensina, cheio de amor. Ele expressa o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho do amor. E ele ora pelos seus algozes, ele ora pelas pessoas que estão ali o atacando de maneira violenta. Então nós precisamos amar, irmãos. E para se amar, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer no nosso sentimento humano de justiça própria. Sabe? A proposta do Evangelho é morrer. Paulo fala isso, que assim como Cristo morreu e ressuscitou, né, ao terceiro dia, o Evangelho nos propõe essa morte. Essa morte. Então você vê que o simbolismo do batismo é morrer para o mundo, né, e renascer para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então o batismo simboliza a morte do velho homem e a ressurreição, ou seja, o renascimento de uma nova pessoa agora, de um novo ser humano. Morre-se a criatura de Deus e renasce o Filho de Deus, a filha de Deus. Olha que coisa linda. E agora você vai ter novas ações, novas atitudes. Irmãos, isso não é fácil. Isso não é de um dia para o outro. Nossa caminhada no Evangelho, a santificação é esse processo, porque volta e meia o velho Adão, que habita em nós, ele quer fazer com que nós venhamos a ter os mesmos sentimentos, né, de quando nós éramos criatura. Só que nós precisamos entender que hoje nós somos filhos. Nós renascemos em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. Paulo declara isso, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Porque você deixou de ser
uma criatura que anda segundo o impulso dos seus desejos e sentimentos carnais, para viver agora uma vida rendida ao Espírito Santo que habita dentro de você. Então, para concluir aqui, diz assim: mais do que nunca precisamos de cristãos comprometidos com Deus, à semelhança de Estevão. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, pregador ousado do evangelho. Esse homem pagou sua fidelidade com a vida, foi publicamente apedrejado, mas permaneceu fiel até a morte. Sem dúvida, Estevão faz parte da galeria da fé de Hebreus capítulo 11, sendo um dos que foram apedrejados. Hebreus capítulo 11, verso 37. Certamente o seu sucesso foi consequência de ter levado Deus a sério na vida. Eis um nobre exemplo para todos nós. Então eu fecho nessa conclusão da revista, que diz que Estevão levou Deus a sério. Levar Deus a sério. Eu fecho declarando para você e trazendo essa responsabilidade para mim. Precisamos, igreja do século 21, nós precisamos levar Deus a sério. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.